Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da Memória Ativa 60+. É um objetivo de transmitir um pouco de conhecimento para os nossos alunos, para os nossos ex-alunos, para a gente poder se reencontrar, para a gente poder falar um pouquinho a respeito do que acontece com a nossa memória, o que acontece com o nosso cérebro, quando a gente atinge os 60 anos e vai, dali em diante, viver uma nova fase da nossa vida. Para começar, então, vamos falar um pouquinho do que é essa oficina de memória, né? Como que ela começou? Então, há algum tempo já eu venho ministrando aulas para turmas com mais de 60 anos, referente ao assunto memória, memória e concentração, memória e atenção, e então resolvi eternizar esse momento, né? Criar uma memória através desse vídeo para que todos possam ter a oportunidade de assistir em qualquer momento e entender um pouco mais sobre como funciona a memória. Então, foi criada uma oficina com o objetivo principalmente de estimular as capacidades cognitivas de quem participa, de quem assiste, com foco na melhoria da memória. Fato é que essas aulas, elas são ministradas e foram ministradas com o intuito apenas de mostrar de forma educativa como o cérebro funciona e o que a gente pode fazer para que ele continue funcionando bem, para que ele tenha uma boa performance após os 60 anos. Então, eu reforço mais uma vez que o intuito dessas aulas em nenhum momento foi ou será para fazer qualquer tipo de tratamento que, caso a pessoa já tenha um diagnóstico de comprometimento cognitivo, e nenhuma promessa, não há nenhuma promessa aqui de tratamento ou de cura para qualquer que seja o seu diagnóstico. Confie no seu médico, procure profissionais da saúde para que você possa ter aí o melhor acompanhamento. O intuito dessas aulas, então, é apenas educativo, apenas para mostrar de maneira educativa como você pode fazer para continuar mantendo a saúde do seu cérebro. Então, serão propostas atividades para que vocês façam juntos, vocês podem pausar o vídeo, inclusive, para que vocês possam estimular o seu cérebro utilizando esses recursos, tá bem? Então, essa oficina, ela tem esse intuito apenas de educar e estimular fazendo atividades cognitivas, tá bem? E o que você ganha assistindo essas aulas e participando dessas aulas? Claro que quando a gente fala de aulas presenciais, né, a gente fala aí de um momento de interação social, conhecer novas pessoas e ter oportunidade principalmente de estimular a lembrança de nome relacionado a pessoas. Então, quando vocês participam dessas aulas, né, do curso em si, ele proporciona que você fortaleça essas habilidades cognitivas, que você possa reter mais informações, então capacita você a ter uma qualidade de vida um pouco melhor relacionado a lembrar das coisas. Mais uma vez eu reforço que esse curso nunca teve e nunca terá o intuito de ser um tratamento, e sim apenas aula educativa. Essa primeira atividade, então, eu gosto de chamar de nomes que ficam na memória. E a estratégia usada para lembrar dos nomes aqui nesta atividade é criar uma associação entre o nome da pessoa que você quer lembrar, uma característica física
ou alguma coisa que essa pessoa tenha falado, e até mesmo o nome da pessoa pode te remeter a uma música, um poema, alguém famoso, né? E quanto mais você falar esse nome ou utilizar esse nome, mais forte essa lembrança ficará registrada na sua memória. E óbvio que a gente vai usar um recurso aqui que é muito importante e que precisa ser retomado, que é a anotação. Porque quando eu escrevo, quando eu anoto uma informação ou eu anoto um nome, além de utilizar o recurso da memória, eu estou utilizando um recurso físico que vai também proporcionar um estímulo do meu cérebro. E mais para frente a gente vai falar desse tipo de memória que é a memória do corpo. Eu vou aproveitar esse momento para me apresentar. Meu nome é Sandra, Sandra Lopes, sou pedagoga formada, tenho pós-graduação em neurociência aplicada à educação, gosto muito de ministrar aulas, principalmente para pessoas com mais de 60 anos. E para que você lembre do meu nome, utilizando esse recurso de associação, eu usei aqui uma figura, né, para lembrar do meu nome. Então, meu nome é Sandra e eu adoro dias de sol. Sabe aquele dia lindo quando você olha para o céu e tá aquele dia bem com céu azul de brigadeiro que dizem, né? Então, eu adoro dias de sol. Eu vou propor para você agora que você pause o vídeo e pense aí como você se apresentaria para alguém que você acabou de conhecer utilizando esse recurso de associação. Como você faria a associação do seu nome a alguma coisa como uma imagem, objeto, até o nome de alguém famoso ou famosa, para lembrar do seu nome? Lembrando de um detalhe, que essa coisa que você vai associar o seu nome também comece com a mesma letra do seu nome. Portanto, eu tenho aí, olha, Sandra e Sol, e os dois começam com S, tá bem? Vamos lá? Bom, agora que você já usou o recurso de associação, vamos ver o que vai acontecer no seu cérebro para que essa informação fique armazenada, para que ela realmente se torne uma memória e fique guardada. Como que se forma uma memória? Primeiro, antes de falar como se forma uma memória, a gente precisa pensar no cérebro como um todo, como é o funcionamento dele para guardar uma memória e para retomar uma memória. Então, eu gosto de usar um exemplo que o nosso cérebro ele é como uma grande biblioteca cheia de livros, ou então um grande corredor com uma imensidão de armários. E cada armário tem uma gaveta. Cada gaveta tem uma pasta e cada pasta tem um arquivo. Então, no seu cérebro, você vai imaginar que ele funciona desse mesmo jeito, com várias pastinhas cheias de arquivos. O que acontece depois dos 60 anos é que algumas dessas gavetas cheias de arquivos, elas emperram e elas não abrem mais, ou a gente tem um pouco mais de dificuldade de abrir essas gavetas. Por quê? São informações que ficaram armazenadas por muito tempo e que não foram utilizadas. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprende na vida, tudo aquilo que a gente conhece, todas as informações importantes que a gente guarda de alguma maneira, seja de maneira principalmente emocional, positiva ou negativa, se a gente não retoma essa informação, consequentemente, essa informação fica armazenada sem utilizar e com o passar do tempo, a gente tem um pouco mais de dificuldade de lembrar essa informação. Então, a gente acaba precisando utilizar outros recursos para poder retomar essa informação na memória.
Então, como é que essa informação vai parar lá nessa gaveta, nesses arquivos? Primeiro de tudo, a gente precisa entender como essa memória vai ser armazenada. Quando a gente se interessa por um assunto, quando a gente quer aprender algo novo, ou quando a gente passa por determinada situação, a gente cria um interesse. E é esse interesse que vai fazer com que eu, principalmente, preste muita atenção naquela informação. Quando eu presto muita atenção numa informação, o meu cérebro ele entra num estado pleno de atenção, de foco, que vai fazer com que eu fique fixada naquela informação para que aí sim ele comece a trabalhar formas que a gente vai chamar aqui de conexões neuronais para que essa informação faça sentido. Na vida, você já deve ter ouvido essa frase 1 milhão de vezes. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quando essa informação realmente faz sentido, que a gente pode aqui utilizar aquela lâmpadazinha quando acende nos filmes ou imagens que a gente vê por aí, é quando o nosso cérebro criou uma nova conexão. E essa nova conexão, que provavelmente essa informação nova foi associada a alguma coisa, deu aquele estalo no nosso cérebro e falou assim: ah, entendi. O que vai acontecer em seguida? A gente vai passar por um processo chamado consolidação. Então, depois desse eureka, depois essa lâmpada que acende aí na nossa cabeça, quando a gente adquire uma informação, a gente precisa de alguma forma mostrar que essa informação ela é muito importante e precisa ser guardada. Isso a gente chama de consolidação da memória. Após a aquisição, então, dessa informação, ela vai ter uma carga emocional, como eu já havia falado antes, e ela será promovida, ela vai receber um novo status no seu cérebro, para que aí sim ela seja armazenada. Então, essa nova informação, quando ela for armazenada, ela vai ficar guardada dentro de uma gaveta muito específica e dentro de uma pastinha lá no nosso cérebro. Essa etapa, então, de armazenamento é a etapa que eu falo que a informação ficou guardada numa memória chamada memória de longo prazo. Aqui vem o pulo do gato, porque tem um último recurso da memória chamado evocação, que é a etapa final da memorização e que, infelizmente, nos tempos de hoje, a gente ignora essa informação porque a gente não utiliza esse recurso de retomar aquela informação que ficou guardada na nossa memória de longo prazo. Olha aí por que aquela gaveta lá está emperrada. A gente utiliza pouco o recurso da evocação. Mas vamos para esse palavrão. O que isso quer dizer? Evocação quer dizer que todas as vezes que eu preciso lembrar de alguma coisa, eu crio um caminho até essa informação no meu cérebro e acesso essa informação novamente, tornando ou aumentando o status dessa informação, fazendo com que ela seja classificada como uma informação muito importante que ela precisa ficar vívida no meu cérebro. Aqui, minha gente, é onde vocês vão entender que por que é que eu não lembro o nome daquela pessoa que eu não via há 10 anos. Eu lembro do rosto, eu lembro até das pessoas com quem eu convivia, mas o raio do nome da pessoa não vem na minha memória. Fazem 10 anos que você não acessa essa informação, então, consequentemente, o nosso cérebro ele vai ter mesmo um pouco mais de dificuldade de lembrar dessa informação, ok? Mas
Garanto para vocês que na hora que você encontrar com essa pessoa, que você der aquele abraço e falar assim: oi, querida, oi, querido, tudo bem? Como vai? Como vai a família? Bater aquele papo, aos poucos o seu cérebro ele vai ali trabalhando para resgatar, ou seja, para evocar a informação do nome do fulano ou da fulana que você encontrou naquele momento. E se não lembrar na hora, fique tranquilo, porque no outro dia você vai acabar lembrando, tudo bem? Então, sempre que você aprender uma nova informação, é importante que você resgate essa informação de tempos em tempos. Então, veja fotos, assista filmes ou vídeos de família ou vídeos que estão lá guardados no celular, né? Procure resgatar essas informações. Isso é exercício para o cérebro. Preste atenção. Quando eu falo preste atenção, é realmente para você prestar atenção em tudo aquilo que está acontecendo para que o seu cérebro possa registrar aquela informação. Por quê? Eu costumo dizer para os meus alunos que a atenção é a porta de entrada para a memória. E isso explica muito a respeito do que a gente tem vivido hoje, que é um mundo totalmente tecnológico. E lembrando que eu não sou contra a tecnologia, tudo bem? Mas um mundo totalmente tecnológico, onde as pessoas pararam de prestar atenção porque estão sempre distraídas com algum vídeo, com alguma rede social e não olham mais para as pessoas, não prestam mais atenção nos nomes e, consequentemente, acabam não registrando a informação e não criam uma memória. Isso também explica por que tem tanta gente, independente da idade, reclamando hoje em dia porque não lembram das coisas ou reclamando, dizendo, se queixando que estão com problema de memória. Ora, se você não presta atenção nas coisas que estão acontecendo e fica focado em outras coisas, consequentemente, o seu cérebro não vai ter tempo de processar aquela primeira informação que você tinha que prestar atenção e não registrou, e você não vai lembrar. Simples assim. Então, preste atenção. A atenção é a porta de entrada para a memória. Então, quando direcionamos a nossa atenção de maneira intensa e concentrada, nós proporcionamos condições para consolidar uma informação e, consequentemente, registrar essa informação na memória de longo prazo e lembrar dessas informações futuramente. Bom, eu quero propor agora uma atividade para estimular a atenção e também trazer à tona algumas memórias, que eu vou chamar aqui de memória episódica, mas a gente vai ter uma aula explicando exatamente como funciona esse tipo de memória. Vamos lá? Aqui eu tenho um poema, eu vou chamar de poema, do Casimiro de Abreu, chamado Meus 8 anos. E a gente vai realizar essa leitura juntos. Antes de começar a leitura, eu quero propor que você que está assistindo esse vídeo faça a leitura em voz alta, prestando bastante atenção, principalmente na forma como você vai ler. Pode ler devagar, não tenha pressa. E no que isso vai trazer à tona na sua memória. Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como o perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor. Bom, vamos então falar um pouquinho do que aconteceu ao realizar a leitura deste pequeno poema.
Conta pra gente aqui nos comentários o que é esse poema, né? Quando você realizou a leitura desse poema, qual lembrança veio à sua mente? Se você quiser, você pode voltar o vídeo e pausar e ler novamente para que você possa aí ter essa experiência, né, de resgatar emoções e sensações que ao realizar essa leitura te trouxeram nesse momento. E o que vai acontecer? A gente vai acessar uma daquelas gavetas da nossa memória, chamada memória episódica, que são momentos da nossa vida. Principalmente porque o poema fala da infância, você vai lembrar de algumas memórias da infância. Mas aqui é só um spoiler sobre o que é memória episódica, tudo bem? Em um outro momento a gente vai falar sobre isso. Mas vamos, enfim, falar qual foi o benefício que a leitura trouxe agora para a sua memória. Quando a gente realiza a leitura, a gente estimula o nosso cérebro, que vai fazer com que a gente se concentre mais, a gente vai prestar mais atenção, a gente vai se tornar mais analítico e, consequentemente, vai trazer uma compreensão maior daquela informação que acabou de ser lida. Isso vai trazer conexões neuronais novamente, né? Então a gente vai causar um estímulo novamente no cérebro. Além disso, quando a gente faz leitura de uma história que é muito detalhada, a gente vai treinar a memória de curto e longo prazo e fortalecer determinadas lembranças. Olha só que interessante. Quando você começa a realizar a leitura de um livro e no dia seguinte você retoma essa leitura, e isso só vai funcionar se ao ler você parar e prestar muita atenção no que você leu. A lembrança da leitura no dia seguinte, que algumas pessoas leem, mas não prestam atenção no que estão lendo e no outro dia se queixam de que não lembram daquilo que leu. Ou pior, a pessoa leu um parágrafo e ela tem que voltar diversas vezes aquele mesmo parágrafo porque ela não lembra do que leu. Consequentemente, isso pode estar relacionado a não estava prestando atenção. Entre ler e ler prestando atenção, pode-se considerar aí que a gente tem um abismo. Então, ler regularmente também aumenta o vocabulário e a compreensão das coisas, né? Quando a gente realiza a leitura, a gente proporciona para o nosso cérebro tantas conexões, né? Que ele vai buscar informações que já estão armazenadas para associar com aquele tipo de leitura e ele vai renovando tudo aquilo que a gente já tem guardado e armazenado, fazendo com que a nossa mente fique um pouco mais ágil e, consequentemente, mais saudável. Agora eu quero propor uma última atividade para a gente encerrar o nosso assunto aqui, que é a seguinte: sem olhar na estante e sem consultar universitários, tudo bem? Qual foi o último livro que você leu? Aproveita e deixa aqui nos comentários para que outras pessoas possam também ter acesso a essa leitura e possam também proporcionar esse estímulo ao cérebro. Queridos e queridas, quero agradecer então que você assistiu esse vídeo até aqui e se puder, clique aí no joinha se você gostou do vídeo, pode deixar comentários, que assim que possível eu vou sempre respondendo vocês, tá bem? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui e tchau, tchau!